Bom, meu nome é Valéria, eu sou enfermeira pediátrica, sou formada pela Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que foi onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em ciências. Sou educadora em diabetes e atualmente eu sou docente do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, há 3 anos eu me mudei do interior de São Paulo aqui para a ilha e faço parte do grupo de professoras do departamento, do núcleo de enfermagem pediátrica e faço parte do grupo de pesquisa GPESCA, que é um grupo que estuda crianças, adolescentes em diversas situações e o desenvolvimento de tecnologias de leve dura para assistência a essas crianças nos seus diversos espaços. Esse projeto, ele começou, né, é o projeto que teve início no meu doutorado, mas eu vou contar um pouquinho da história de como ele começou. Então, eu disse que lá no meu mestrado, porque foi a partir dos dados do meu mestrado que surgiu a ideia de desenvolver um videogame. E aqui eu trouxe a lembrança também da UBC, que foi a universidade onde eu fiz o meu doutorado sanduíche. Eu morei 1 ano, então, em Vancouver, e fiquei no laboratório MEDIC, que é um laboratório que está dentro do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação. Então, até conversei com o Marcelo hoje ontem, né, Marcelo, para falar um pouquinho sobre a minha história, porque como a gente ia ter alunos aí da graduação e pós-graduação assistindo, para que a gente pudesse aí contar um pouquinho dessa história que eu gosto muito, para até incentivar aí alunos ao desenvolvimento de pesquisas e, e a saída aí para o exterior e para outros centros de referência para o aprendizado aí de questões tão importantes para nós nessa área de tecnologias, né? Bom, a minha apresentação, ela vai contar um pouquinho, então, de como foram esses primeiros passos, de toda a fundamentação teórica que eu fiz para desenvolver um videogame, né? Então, veio a ideia de querer desenvolver um videogame, mas quando eu comecei a estudar, eu vi que não era tão fácil assim desenvolver um jogo. Então, o meu doutorado foi todo esse estudo, toda essa fundamentação teórica. A parte do desenvolvimento do jogo em si, que acabou acontecendo logo, né, depois da parte de mão de obra mesmo, depois que eu finalizei o doutorado, e falar um pouquinho do que ainda está por vir aí sobre este projeto. Tudo começou aqui no meu mestrado, né? Eu fui enfermeira de uma unidade de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto por 9 anos. E essa unidade era centro de referência para atendimento de crianças e adolescentes com diabetes. Deixa eu só tirar o meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar me chamando. Só Desculpa. conferindo que tu não está projetando ainda os slides, né? Não, para Não. mim parece que sim. Hum, Então, me desculpa. Ah, eu caí por isso. hum. Me avisa se acontecer alguma coisa, porque para mim não me deu nenhum recado. Tava só tu, ainda bem que era a tua apresentação, então era bom porque era tu falando, mas até então Vamos de novo. eu tô te vendo, né? Tudo, mas E não. agora, tá aparecendo? Agora tá aparecendo os slides. Minimizei a tela, né? Isso, ok, tá Espera aí um vendo? pouquinho que eu entrei online e não no meu aplicativo. Tudo Uhum. bem? Estamos vendo Tá o aparecendo? PowerPoint. O Tá PowerPoint. vendo? Tá vendo o PowerPoint ou não? O PowerPoint, não o Tá, slide todo, né? Só isso, falta. pronto. Tá. Isso. Então, um pouquinho da apresentação, como eu estava dizendo, desculpem. Então, essa unidade, ela era centro de referência para tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, né? Que é uma doença crônica, autoimune,
né? Tem aí muitas questões ambientais, genéticas, envolvidas para que a criança tenha essa doença, né? E eu trabalhei 9 anos nessa unidade, então nós recebíamos tanto crianças que estavam iniciando o diagnóstico, que descobriam a doença e iniciavam o tratamento nessa unidade, e crianças que tinham diabetes há muitos anos, desde 3 anos, 5 anos, 9 anos com a doença, desde muito pequenos até adolescentes, e que entravam em períodos de descompensação glicêmica e com complicações que precisavam de internação hospitalar. Então, nessa unidade de emergência, a gente cuidava das situações mais urgentes. E depois, as crianças faziam um acompanhamento no campus da universidade, que tinham os ambulatórios, né, em que essas crianças são seguidas regularmente. Então, por volta de uma vez a cada 3 meses, ou dependendo de como essas crianças estão, elas têm retorno no ambulatório de endocrinologia para fazer esse segmento. Então, introduzindo um pouquinho, nós vamos falar bastante sobre isso na apresentação, mas para quem não sabe, o que é o diabetes mellitus e nunca ouviu falar em diabetes mellitus em crianças, o Brasil ele é o terceiro país num ranking de 10 países do mundo, com estimativas, né, de ter o maior número de crianças com diabetes, crianças e adolescentes com diabetes. Nesse ranking de 10, o Brasil é o terceiro país no mundo de países com crianças e adolescentes com diabetes. Então, a gente tem muitas crianças e adolescentes com esse diagnóstico no país. A partir do início desse diagnóstico, a criança ela tem que realizar diversas aplicações de insulina ao longo do dia, ela tem que cuidar da alimentação e ter uma alimentação mais saudável, né? Não é como muitas vezes a gente pode ouvir uma dieta para diabéticos, né? Para quem tem diabetes, mas uma dieta saudável. E o que a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias, né, brasileiras. A criança tem que fazer pontas de dedo, então ela tem que furar o dedo várias vezes ao dia, de 8 a 10 vezes ao dia, para saber o valor da glicemia dela. E ela tem que ter um estilo de vida aí que envolve prática de atividade física, porque também vai auxiliar ela a controlar essa glicemia. Essa é uma doença que vai atingir o pâncreas da criança, então o pâncreas ele vai deixar de produzir o hormônio insulina, né? Uma das funções do nosso pâncreas é a produção de insulina, e a insulina é o hormônio responsável por pegar toda a glicose que a gente ingere, né, e que vai para a nossa corrente sanguínea, e levar essa energia, essa glicose para as nossas células, para todas as células do nosso corpo, transformando aí, eu gosto de dizer, né, para as crianças, isso em combustível para que a gente possa fazer todas as nossas atividades. Então, é uma patologia que ela exige da criança e da família mudanças de estilo de vida, ela exige disciplina para conseguir cumprir com todas essas tarefas que são necessárias. E no meu mestrado, né, a intenção, né, a justificativa dele surgiu desses atendimentos no hospital, porque eu comecei a me indagar como que crianças que tinham diagnóstico há 5, 8 anos, elas podiam ficar tão descompensadas a ponto de ter que ficar hospitalizada há 12, 15 dias, entrar em situações graves como cetoacidose, né, que é uma complicação grave de uma hiperglicemia, quando a glicemia no sangue está em valores muito altos por muitos dias, né? Então, eu me perguntava, o que está acontecendo com essa criança? Já não era para ela saber se cuidar, né? Já não era para estar tudo bem, já que ela tem essa doença há 8, 10 anos, né? Então, eu quis entrevistar essas crianças, crianças escolares, para entender o que era difícil para ela e o que poderia ser apoio, o que era fácil para ela para cuidar do diabetes. E entrevistei essas crianças num ambiente lúdico, que foi uma entrevista realizada com fantoches, então essa foto mostra um pouquinho desse cenário,
em que eu entrevistei as crianças nos diversos espaços. Então, elas poderiam colar figuras nesse cenário que representassem a escola, a casa da família, a casa de amigos, locais de lazer, e a gente entrava num ambiente aí de simulação. Então, através do fantoche, elas me contaram como é a vida delas na escola ou nesses diversos espaços. E um desenho que as crianças fizeram muito para representar esse cenário foi o computador. E muitas vezes, quando a gente ia, eu entrava nesse cenário para visitar ela no espaço e perguntava: Oi, tudo bem? Você está aqui na sua casa ou na casa do seu tio? O que que você está fazendo? E elas me respondiam: Olha, eu vim aqui só para jogar videogame, porque meu tio tem um videogame. E elas sempre queriam colocar a televisão, jogos ou até mesmo um videogame para representar esse cenário. Quando eu fui discutir esses dados, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a literatura dos jogos para a saúde. Então, tendo a ideia de desenvolver um videogame para que a criança ela pudesse aprender mais sobre a sua doença, porque um dos principais resultados do meu mestrado foi que as crianças tinham muita dificuldade de entender o que era o diabetes, de entender o que é a insulina, o que a insulina faz dentro do corpo dela. E a gente tem aí como resultado de muitas pesquisas nacionais e internacionais que a falta desse entendimento pode levar a criança a não aderir ao tratamento, a não querer aplicar insulina, a comer muitos alimentos escondidos por conta dos desejos que ela tem, em especial na faixa etária infantil, pelos doces. A gente sabe que são alimentos ricos em carboidrato que vai fazer com que a glicemia dela fique muito alterada. Então, a falta de entendimento da patologia pode levar a complicações da doença de uma forma direta ou indireta, porque ela não entende por que ela tem que, então, fazer todas essas atividades que eu contei para vocês no início. E aí, a gente viu, quando eu comecei a estudar os jogos, eu entrei em contato com alguns jogos que não estão disponíveis para ser jogados na web. Peik Marlon é um jogo desenvolvido para crianças com diabetes, mas ele é mais antigo, ele foi desenvolvido para Nintendo, por exemplo. E o Escape from the Ab, ele é um jogo que foi... ele não está disponível ainda, mas desenvolvido para tratar a obesidade aí e prática de atividade física em crianças americanas, pensando aí no diabetes mellitus tipo 2, que é muito comum, em especial na América do Norte, nos Estados Unidos. E aí, em contato com essa temática, eu vi que para a gente conseguir fazer, então, com que a criança entendesse o que é a doença, a tecnologia interativa ela estava sendo cada vez mais estudada, de como que ela tinha que ser desenhada, como ela tinha que ser projetada, para que a criança, jogando um jogo, ela pudesse entrar, imergir, participar aí do jogo e refletir como que ela poderia mudar os comportamentos dela na vida real e fazer com que a adesão ao tratamento, o entendimento sobre a doença, levasse ela a melhores resultados em saúde. E foi quando eu comecei a estudar as tecnologias interativas e como fazer um videogame, e aí é que todas as dúvidas vieram à minha cabeça, E o tema, da nossa aula é a perspectiva do profissional de saúde. Então, a gente tem, e vocês aí da área da computação sabem como que é o outro lado da história. E como que é desenvolver um jogo, como é programar, como é desenhar, E eu tinha o lado da história do paciente e queria aprender como poderia ser um videogame, então, para que a criança fosse aprender todas essas necessidades, essas dificuldades que eu tinha visto, tanto na minha prática no hospital, como nos resultados do meu mestrado. E aí eu comecei a fazer uma procura de quem poderia me orientar para eu entender, como que queria ser esse jogo, como que eu ia desenvolver um videogame se eu não era da área da computação, da área das tecnologias.
E aqui eu coloquei nesse slide a reunião de pessoas que foram muito importantes para que isso acontecesse. Então, a história que eu queria contar, né, para incentivar o pessoal que deseja sair do Brasil para estudar sobre tecnologias, eu tinha tudo certo para ir para uma universidade nos Estados Unidos com um professor de pediatria que estava desenvolvendo videogames, inclusive aquele que eu mostrei anteriormente, que era o Escape from the Lab. Só que por conta das exigências da universidade eu não pude ir. Então eu estava com o plano de trabalho todo pronto para ir para os Estados Unidos e recebi aí um balde de água fria de um professor pedindo mil desculpas, mas que por conta do valor da bolsa que nós recebíamos aqui no Brasil, a universidade não me aceitaria e nem aceitaria fundos privados para isso. E eu cheguei em casa depois de um plantão de 12 horas e joguei no Google Games for Health para buscar no mundo inteiro para quem que eu poderia pedir ajuda e encontrar um centro que eu pudesse ir fazer os meus estudos. E foi quando eu encontrei a Yogo, que é uma empresa que desenvolve tecnologias interativas, e mandei um e-mail para o Michael. E o Michael, ele é o fundador e o administrador da empresa, o principal CEO aí da empresa. E o Michael me respondeu em 30 minutos, que ele ficava muito feliz em saber que tinha alguém aqui do outro lado, né, da tela, no Brasil, que estava interessado na mudança de comportamento, né, em saúde através dos videogames. E me indicou que ano que foi isso? 2013. 13. Começo, janeiro de 2013. E o Michael me falou, olha, Valéria, eu conheço a Neurin. A Neurin está fazendo o doutorado dela e ela está trabalhando com teorias de mudança de comportamento em saúde e ela está trabalhando com uma plataforma muito parecida com o Facebook. E ela pode dar uma orientação para você de quem que você pode procurar. E a Neurin estava desenvolvendo o doutorado dela no MEDIC, na UBC, e era orientada pelo professor Sidney Fels. E me colocou em contato com ele. Quando o professor Sidney me respondeu, ele estava no Brasil. O professor Sidney, ele é casado com a professora Júnia Anacleto, que era professora da UFSCar, das Ciências da Computação da UFSCar, e ele estava num período de pesquisas aqui no Brasil. E ele me respondeu o e-mail e falou, vamos conversar pessoalmente, pode vir aqui em São Carlos. Meu, atravessa a rua, vem conversar aqui. Foi exatamente isso. E aí eu fui para a UFSCar, a professora Júnia me recebeu muito bem lá. O professor Sidney sentou e nós conversamos sobre o que eu queria fazer. E foi nessa conversa que eu comecei a descobrir que a minha ideia de querer desenvolver um videogame, ela era muito mais difícil do que eu imaginava. E nós montamos um plano de trabalho. Já com o plano de trabalho, eu fui aprendendo várias coisas. E ele me disse: em setembro, quando começar o semestre na UBC, você pode ir. E aí eu dei entrada com os papéis na CAPES para solicitação da bolsa do doutorado sanduíche. Então, foi aí que eu comecei, né, todos os meus estudos. E o professor Sidney sempre me falava, Valéria, desenvolver um videogame é muito fácil, né? Só que você tem que olhar a fundamentação teórica desse jogo. Porque, com o tempo, as pessoas vão fazer um jogo com personagens mais atraentes, com outras mecânicas mais avançadas, mas a fundamentação teórica, ela é muito importante. Então, eu fiquei dentro do MEDIC, que é um laboratório que hoje, atualmente, ele não existe mais, e que tinha uma participação interdisciplinar com desenvolvimento de tecnologias da universidade com o setor privado, e também, né, eu participava das reuniões do HCT, que era o laboratório onde o professor Sidney era coordenador também. Então, esses dois laboratórios tinham reuniões semanais, onde todo mundo discutia, muito parecido com o que vocês fazem aí no Live, né? Apresentam a progressão dos estudos, tinham convidados que apresentavam os trabalhos, e a partir disso eu fui me envolvendo com os pesquisadores
e fui começando a estudar. Na UBC, eu era permitida a participar de disciplinas, então essas foram algumas disciplinas que eu pude cursar dentro da graduação de Engenharia Elétrica e de Computação. Então, foi quando eu comecei a ter o contato com o que era prototipagem, como deveria ser um desenho centrado no usuário, o que era desenho participativo, como deveria ser a escrita para esse videogame, né? E toda a teoria aí das interações de homem-computador aí, que vocês nas ciências da computação estudam muito, mas que para mim era completamente novo. E adaptação à língua, né? Porque eu estava familiarizada com o inglês da área da saúde. Então, foi um desafio para mim participar dessas disciplinas. Eu também participei de uma disciplina de um mestrado profissionalizante que era fora da UBC. Eu comecei a procurar algumas disciplinas que fossem diretas sobre videogames, e foi então que a professora Kimberly Vole, que era uma professora do Center for Digital Media, que fornecia um mestrado profissionalizante e tinha essa disciplina de fundamentação de desenho de jogos. E eu cursei essa disciplina, eu era a única pessoa da área da saúde, no meio de vários programadores e designers super talentosos. Ela foi maravilhosa, me incluiu no grupo e todos me receberam muito bem, o que fez com certeza com que o meu aprendizado fosse muito melhor, né? E no final dessa disciplina, todo mundo apresentou o seu projeto e foi quando eu pude apresentar as primeiras ideias do que era um videogame. Outra experiência muito legal fora foi o Global Game Jam, né, que aqui no Brasil a gente tem ainda algumas versões, e que teve essa versão na UBC. A gente passou um final de semana inteiro com vários designers, programadores que se dedicaram dia e noite, né? Eles levam tudo, colchão, violão, comida, para ficar de sexta-noite a domingo, final da tarde, desenhando jogos. Então foi uma experiência fantástica também para eu entrar no mundo do desenho dos videogames. A partir daí, então, eu comecei a estudar o que eram essas teorias de mudança de comportamento em saúde. Porque todos os artigos que eu lia sobre jogos para a saúde, eles se referiam que a fundamentação teórica, através dessas teorias, e como essas teorias iriam estar inseridas no desenho de um videogame, é que eu ia fazer com que ele fosse efetivo, né? É a partir de como que eu ia desenhar um jogo pensando nesses determinantes de mudança de comportamento, né? E a partir desses determinantes, eu iria conseguir fazer com que a criança realmente refletisse sobre a mudança dela. Então, eu fiz uma revisão de literatura que tinham artigos já focados em DM1 ou na saúde em geral, prevenção de obesidade, diabetes mellitus tipo 2. E eu comecei a estudar várias teorias de mudança de comportamento, com o apoio da Noreen, porque a Noreen, no doutorado dela, também tinha lido, estudado, inserido no doutorado dela várias teorias. A teoria que a gente vai mais encontrar quando a gente vai ler literatura sobre jogos em saúde é a teoria social cognitiva, ela é a mais utilizada, que ela vai falar de um conjunto de determinantes e como os mecanismos desses determinantes para traduzir isso em práticas efetivas de saúde. Então, a gente tem o determinante do conhecimento, que vai colocar que a partir de alguns riscos, benefícios, aprendizagem observacional, o paciente, então, ele vai aprender, ele vai aumentar os conhecimentos que ele tem através de modelagem, através de tentativa e erro, para aumentar, então, o conhecimento. Então, um determinante de mudança é o conhecimento. A autoeficácia, que ela fala que é a crença da realização de uma mudança específica. Então, um exemplo no diabetes, se uma criança tem muita dor e medo da agulha. Então, a autoeficácia seria
a crença de que ela pode vencer essa dificuldade para que ela consiga realizar a aplicação de insulina, por exemplo. Expectativas por resultados que podem ser em situações físicas, sociais, individuais, que traduz muito como que eu mudo o meu comportamento a partir do momento que eu tenho uma expectativa por um resultado, que pode ser físico, quer dizer, eu vou me sentir melhor a partir disso, pode ser social, porque pessoas que são representativas para mim podem me elogiar, podem ver que eu estou tendo um comportamento diferente, e isso é importante para mim, ou individual, a partir da minha sensação de bem-estar, porque eu venci e mudei aquelas dificuldades. As metas são metas que podem ser programadas a longo e curto prazo, né? Então, quando eu programo a minha mudança em curto prazo, eu tenho mais chances de mudar o meu comportamento e ter uma mudança definitiva em longo prazo, uma mudança de mais questões que envolvem meu comportamento a longo prazo. E facilitadores e impedimentos que também podem ser sociais ou estruturais, que estão muito ligados ao ambiente externo, né, de questões externas que podem ser sociais, né, de pessoas ou do sistema de saúde, estruturais que envolvem a minha família, a minha casa, o meu meio de transporte, que podem me ajudar ou impedir que eu mude meu comportamento. A autorregulação, que ela fala de que eu mudo o meu comportamento a partir do momento que eu sou instigada a solucionar problemas, que eu coloque metas para essa mudança e que eu monitorize essas metas. Então, todas as vezes eu posso ir lá e avaliar o quanto que é que eu mudei e o quanto que eu preciso ainda mudar para alcançar essa mudança. Uma outra teoria que eu estudei foi a teoria da autodeterminação, e aqui a gente vai ter uma série de motivações, né, que são bem complicadas quando a gente começa a ler os estudos, mas o que a gente tem pensando no diabetes, por exemplo, que eu não sou motivado intrinsecamente, que é aquela motivação própria, motivação que vem de mim. Eu não tenho motivação para me picar 7 vezes ao dia, todos os dias da minha vida, enquanto eu tiver essa doença, e é uma doença que não tem cura. Então, normalmente, eu não tenho motivação para que isso aconteça. Só que eu posso inserir no desenho do jogo algumas motivações extrínsecas, algumas formas do que, como que eu vou fazer para mim, como que eu vou me motivar a fazer a tarefa, que eu sei que eu não gosto, porém, ela é importante para que eu alcance bons resultados. Então, a gente tem desde uma regulação externa, que ela dentro da teoria, ela não é incentivada, porque ela não leva a uma projeção, né, uma melhora da minha motivação interna. Então, é como se eu só oferecesse recompensa, como se eu oferecesse pontos, oferecesse moedas, mas sem nenhuma relação com o porquê que eu deveria estar mudando. Quando essa recompensa ela para, eu deixo de executar aquele comportamento porque eu deixei de ser recompensado. Até uma regulação integrada, que é quando a gente consegue, mesmo com prêmios, fazer com que o jogador ele pense que eu estou sendo recompensado, mas eu também estou vendo que eu estou tendo algumas mudanças positivas. Os artigos relacionam muito isso com a gamificação, né? E a gente tem muitas discussões sobre a gamificação nos videogames, e que então é utilizada aí para engajar e motivar as pessoas, e é difícil a gente pensar um videogame que não tem ganho de pontos, né, Marcelo? E quem estiver assistindo. Então, uma das primeiras coisas que a gente pensa para desenhar um jogo é os pontos, os corações, né, os prêmios que eu vou ganhar, as minhas estrelinhas, e isso, quando a gente conversa com as crianças, é também uma das primeiras coisas que aparece. E essa teoria foi a que moldou toda a estrutura conceitual que eu criei no meu doutorado, que é um modelo transteórico de mudança de comportamento, que ele fala que ninguém muda da noite para o dia.
Então, eu estou ali pensando, será que pode ser que eu mude? Ou eu nunca entrei em contato com ninguém que tivesse me falado, olha, você precisa mudar para melhorar os resultados em saúde. Até o momento que eu começo a pensar sobre isso, eu começo a me preparar para fazer essa mudança, eu começo a fazer algumas mudanças definitivas, eu tento mantê-las até o momento que eu mudei e eu não volto mais para trás. Essa teoria, quando a gente vai estudar ela, ela foi muito utilizada, quando ela começou a ser utilizada para usuários de tabaco, para mudança de comportamento, desde pensar em parar de fumar até parar de fumar e nunca mais voltar a fumar de novo. Só que a gente sabe que nunca mais fumar é muito difícil, né? Quem aí é fumante ou conhece pessoas que fumam, tem esse exemplo, né, na família, nos amigos, e que por isso muitas vezes essa fase de determinação, ela é muito difícil de ser aplicada, né, mas ela pode existir. E o modelo de probabilidade de elaboração, que também é encontrado quando a gente vai ler sobre games para a saúde, que ele fala da mudança de atitude a partir de como essa mudança ela é comunicada para o jogador. Então, como que é que eu envio a minha mensagem para o jogador ao longo do jogo? Se essa mensagem ela pode levar ele a ter uma motivação pessoal para que essa mudança aconteça. Eu posso utilizar de recursos e habilidades, eu posso ensinar isso através da forma como eu comunico o meu jogador para que ele mude. E também depende do contexto em que essa mensagem é entregue. Dependendo do que a gente pensou para inserir essa mensagem no videogame, a gente pode mais minar essa motivação do que incentivar a mudança. Bom, o referencial, então, metodológico que eu utilizei para desenhar os heróis foi baseado no desenho centrado no usuário, em que ele envolve o futuro usuário em todas as fases de desenvolvimento da tecnologia, que vai desde identificar o que a gente quer que o indivíduo aprenda a partir dele, né? E isso nas disciplinas na UBC, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ouvir a mesma coisa, né? Dentro das disciplinas de engenharia, vocês com certeza devem discutir isso também nas disciplinas aí, de que a gente não pode desenhar um produto que sai só da nossa cabeça. A gente tem que saber o que é que o nosso usuário quer, o que é que ele precisa, né? E quantas vezes a gente faz a avaliação de um produto, ou a gente entra em contato com um produto, que a gente se questiona, meu Deus, isso daqui está muito errado, né? As pessoas não pensaram em quem ia utilizar esse produto quando desenharam ele? E, curiosamente, quando eu conversei com o Michael na Iogo, eu fui fazer uma visita lá, e quando eu participei de alguns eventos, a partir desse doutorado de sanduíche, muitas pessoas falaram para mim, que bacana que você é uma enfermeira que está pensando em desenvolver um jogo, porque a gente nunca falou com ninguém que é tão próximo do nosso futuro usuário. O Michael, por exemplo, das tecnologias que eles tinham desenvolvido na Iogo, eles tinham conversado com a empresa farmacêutica, mas eles nunca tinham conversado com profissionais de saúde, por exemplo. Então, quão importante era a gente identificar e conversar com o usuário e quão importante era o profissional de saúde que está atuando com o paciente diariamente, saber e identificar tão melhor, né, as necessidades e o que é que esse usuário está realmente precisando. E aí todas as outras fases que vai até o teste da usabilidade. E eu inseri as teorias de mudança de comportamento em saúde dentro dessas recomendações do desenho centrado no usuário, em que em determinada etapa eu parei de coletar os dados e eu fui analisar qual era a relação das necessidades de aprendizagem dessas crianças com as teorias que eu estava estudando para chegar à conclusão de como deveria ser esse videogame.
E foi aí, então, que eu parti para entrevistar as crianças. Então, eu fiz 2 ciclos de grupos focais com crianças, meninos e meninas entre 7 e 12 anos de idade. Primeiro, para identificar quais eram as necessidades de aprendizagem deles sobre o que é o diabetes, então, sobre o conhecimento da doença, e sobre tarefas de autocuidado, sobre aplicação de insulina, automonitorização, alimentação e prática de atividade física. Foram participação de até 6 crianças por grupo, e depois de analisar essas necessidades, eu voltei para um novo ciclo de grupos focais para então falar para eles: olha, você me disse que não sabe o que é insulina, mas se tivesse um videogame para te explicar sobre isso, como você gostaria que fosse esse jogo? E eu levei material para as crianças desenharem. Então, elas desenharam como elas gostariam que fosse esse videogame, para ensinar para elas essas principais dificuldades que elas tinham apontado anteriormente. Aqui está um exemplo de alguns desenhos que elas fizeram, né? Sobre uma geladeira, sobre a opção de escolher vários alimentos, sobre entender para onde é que vai essa insulina dentro do corpo, né? E foram grupos muito, muito ricos. Então, muitas das ideias dos heróis do diabetes partiu das necessidades e das preferências das crianças sobre como elas gostariam que fosse esse videogame. Então, aqui exemplos de algumas perguntas que eu fiz como que o diabetes começou, como que era a tarefa mais difícil para eles executarem, por quê, quais eram os jogos também que eles gostavam de jogar, e na análise dos dados, nós tivemos 3 categorias, que foi aprendendo a lidar com as minhas emoções, porque as crianças relataram que o medo, a dor, a raiva, os desejos eram emoções muito presentes no dia a dia e que dificultava eles aderirem ao tratamento. A categoria de conhecimento, eles não sabem o que é a doença. Habilidades práticas, então dificuldades de saber como aplica, como que pega uma seringa, como que conta carboidrato. E a conscientização, falta da conscientização, porque muitas vezes ele pode ter o conhecimento da doença, mas aí ele pensa: ah, não vou ali fazer isso não, porque eu tô com preguiça. Ou, por exemplo, né, na questão de divisão do prato, eu tenho um depoimento que ela fala assim: olha, minha médica já me disse que eu não posso pôr macarrão, arroz e pizza no mesmo prato, que eu tenho que escolher um desses 3 carboidratos e completar o resto com salada. Mas eu não quero, ou eu quero tudo, ou eu não quero nada. Então, a conscientização sobre como que deve ser essa alimentação, mesmo ela sabendo, né, conhecendo, que deixaria ela com um controle melhor. E a categoria do jogo que eu gosto, que eles já tinham começado nas entrevistas a falar um pouquinho de como que eram esses videogames. Então, a minha conclusão foi que existia uma lacuna muito grande entre o conhecimento que eles tinham da doença e as razões por que eles tinham que fazer as tarefas de autocuidado. E aí foi a montagem de todo esse quebra-cabeça aqui, e o link desse quebra-cabeça com as teorias que eu tinha estudado. Então, eu fui ver a dificuldade de conhecimento da doença e procurar um determinante de mudança de comportamento que iria fazer ele conhecer melhor sobre a doença. Eu fui analisar as emoções e entender que a autoeficácia era um determinante que poderia ajudar eles a vencerem todos esses sentimentos, emoções que dificultavam a adesão ao tratamento. A mesma coisa sobre as habilidades práticas, sobre as dificuldades deles de fazerem as técnicas, e o determinante das habilidades autorregulatórias. A falta de conscientização e o determinante das expectativas por resultados. E aí eu vi que 3 determinantes, eles poderiam se enquadrar em qualquer uma dessas necessidades, que eram o determinante das metas, estabelecimento de metas em curto e longo prazo, o determinante de suporte social, porque quando a gente tem o apoio de pessoas que são significativas para nós, a gente tende a querer e se incentivar mais
a mudar o nosso comportamento, e a teoria da autodeterminação aí trazendo as motivações, né? Que vai desde a recompensa, como a gente falou, de prêmios e medalhas, até que isso vá se tornando cada vez mais intrínseco. Então, embora ela ainda não goste de picar o dedo, mas ela sabe que fazendo isso mais vezes, ela vai ter um resultado melhor e vai se sentir melhor. Então, foi aí que eu fiz todo o trabalho de entender o que é que eu ia colocar dentro de cada jogo. Então, o framework criado, ele traz 4 jogos em especial, né? Que vai lidar cada jogo com um determinante de mudança de comportamento. E nessa segunda rodada de jogos, né, de grupos focais, que eu trouxe para eles como eles gostariam, então, que fosse esse jogo das emoções, esse jogo das habilidades, conhecimento e conscientização. E como que ia ser esse videogame? Então, eles desenharam e contaram tudo para mim como deveria ser esse jogo. E aqui, então, a relação de todas as tarefas de autocuidado que eu falei para vocês com como eles gostariam que fosse o jogo. Então, sobre o conhecimento, por exemplo, esse depoimento. O personagem poderia pegar uma insulina com um cesto, levar a insulina com um balde. Nós poderíamos clicar sobre a partícula de insulina e ela fosse se encaminhando para a corrente sanguínea. Então, aqui um exemplo do que eles desenharam, de como poderia ser esse joguinho. A gente queria ter um jogo em que o carinha, o personagem, ele tivesse uma nave e a gente poderia entrar pela boca e passar por dentro de nós, iria passando por tudo que temos dentro do corpo e aí a gente iria passando de fases. E aqui o desenho dele saindo de dentro da nave, respondendo perguntas sobre o diabetes, né? Eles queriam que o jogo tivesse um mascote também que ajudasse eles nessa aventura. Então, muitos jogos, eles colocam que a partir de jogar o jogo, a criança melhorou o conhecimento sobre a doença ou mesmo despertou o interesse dela em buscar mais sobre aquela patologia, né, sobre a doença que ele tem. Só que nos meus estudos eu não tinha visto na literatura videogames que pudessem trazer essa vivência, né? Como eles tinham dito, olha, eu quero ver dentro do corpo como que funciona, né? E na literatura até então não tinha encontrado. Aqui eu relacionei as questões de personagem, dos ambientes, da pontuação do jogo, como iriam ser essas mecânicas e dinâmicas. Então, são todos depoimentos das crianças que eu reuni. Então, aqui um exemplo, né? Ele desenhou como seria o jogo dos alimentos e ele me explicou quais eram os pontos e as vidas e o que ele ia ganhar a cada acerto, né? E a gente tem aí os desafios de fazer com que a gamificação ela seja uma questão positiva dentro do jogo e que ela não mine, né? Então, a teoria da autodeterminação, ela coloca que se a gente não souber utilizar essa motivação extrínseca, né, que aí na linguagem dos jogos a gente vai ter mais aí como gamificação, mais conhecido, a gente pode minar essa motivação intrínseca, minar a vontade dele de se cuidar, porque é um comportamento que vai estar baseado somente no recebimento de prêmios e não na incentivo dele de mudança. Então, a teoria da autodeterminação, ela coloca que as atividades dentro do jogo, elas têm que incentivar sentimentos de competência do jogador, de autonomia e de conectividade com outras pessoas. E que a partir disso, a motivação intrínseca dele, ela vai aumentando, mesmo que ele ainda esteja sendo recompensado por isso. O ambiente do jogo, então, elas queriam um jogo de aventura, uma aventura de viagem no espaço, em outro mundo, em outros lugares, um parque, um zoológico, um bosque, né? Então, quanto a gente lê aí sobre os jogos para a saúde, a gente vê que várias são as fases, a gente pode ter jogos com diferentes fases e espaços, né? E quão importante é essa narrativa para a gente alcançar aí o famoso flow, né?
e que a partir desse flow é que a gente vai realmente engajar o jogador, né? E dentro aí desse círculo mágico, como coloca o Izinga, o jogador vai esquecer da vida dele real, vai emergir nesse jogo e a partir desse mundo ele vai, quando ele vir, né, quando ele sair desse círculo e ele vir para a vida real, ele vai ter mudado, vai começar a refletir a mudança sem mesmo ter percebido, né? Esse é o framework, né, que foi o resultado principal do meu doutorado. Então, a base dele é a teoria de a transteorética de mudança de comportamento. Então, que o personagem ele vai desde uma fase em que ele não está pensando em mudar, ele nunca recebeu conhecimento para isso, ou ele recebeu informações que não foram adequadas, ele vai passar pelos diversos espaços para vencer as emoções, para aprender as habilidades práticas, para começar a agir e para começar a manter essas mudanças. A fase da terminação aqui, como eu coloquei na teoria, que é um momento muito difícil, né, em que a criança é difícil com que ela não volte um passo para trás nunca mais. E é por isso que a fase de terminação nesse framework é o local do superpoder. É a hora que ele nunca mais vai cair em erro. E é daí então que surge o nome dos heróis do diabetes. É quando ele se torna um herói, quando ele consegue ajudar crianças que estão em outras fases e os super-heróis, eles, quando a gente vai ler, né, nos jogos e jogos produzidos, são aqueles que não têm erros, né? Eles têm superpoderes, eles conseguem vencer todas as dificuldades. Então, esses são os principais resultados aí, desculpa, que eu cheguei a partir de todo esse estudo. Aqui, eu trouxe, né, os artigos que são publicados a partir desses estudos, que foi, então, a opinião das crianças e o framework publicado. Não sei se vocês querem falar alguma coisa até esse ponto. Marcelo já vai me dizer que daqui a pouco meu tempo acabou, né, Marcelo? Tá precisando de uma aguinha, tá vendo? A própria água, a garganta já diz, ó, tá precisando de um tempinho. Aqui eu vou trazer para vocês, então, como que foi essa mão à obra. Como que eu comecei a trazer toda essa parte teórica para a vida real, né? Então, os heróis do diabetes, ele é um jogo sério, voltado para o conhecimento da doença. Então, dentro desse framework criado, esse jogo ele é voltado só ao determinante do conhecimento. Para que a criança saiba sobre a doença e tarefas de autocuidado. É um jogo desenvolvido para web. A criança vai jogar em primeira pessoa, então o jogador é o personagem principal. A meta dele é conquistar o conhecimento do diabetes. Então o jogo se chama Os Heróis do Diabetes, o poder do conhecimento. Dentro desse jogo, ele vai ter 3 desafios principais, que são 3 mini-jogos, e cada mini-jogo dura em torno aí de 40 minutos, depende da velocidade, dos acertos da criança. Aqui eu trouxe o primeiro protótipo em papel, que foi ainda num Hacking Health, que eu participei no Canadá. Então, foi a primeira ideia do videogame, esse é o protótipo que foi desenhado nesse encontro. Foi o primeiro Hacking Health. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade aí na UDESC de participar de alguns Hacking Healths. Não. Aqui em Florianópolis eu já participei de 1 ou 2 desde quando eu cheguei. Eu acho que está um pouco parado. Em Ribeirão Preto eu sei que já teve um Hacking Health. Então é um evento que eles juntam profissionais da área da saúde com designers e programadores. Então as pessoas podem levar suas propostas de soluções para a área da saúde a partir do desenvolvimento de tecnologias e passam um final de semana juntos tentando fazer um protótipo daquela proposta. E no final ela é apresentada. Então, essa aqui foi a primeira proposta que surgiu aí de ver no papel como poderia ser o videogame. E eu trouxe esses 3 mini-jogos, então, esse protótipo em papel que eu desenhei com a equipe multidisciplinar. Então,
eu consegui um financiamento da FAPESP em São Paulo para o desenho do jogo, foi contratada uma equipe, né, uma empresa para o desenvolvimento do jogo, que me ajudou com as ideias desde o início. Eu desenvolvi o GDD dos mini-jogos e desenvolvi os protótipos em papel, e esses daqui são exemplos desses 3 jogos, que eu vou explicar um pouquinho de cada um deles depois. Esses jogos eu fiz uma avaliação, né, desses protótipos em papel. Então eu fiz avaliação com profissionais de saúde, profissionais da área da computação, né, de tecnologias, em Ribeirão Preto e em São Paulo, que são 2 centros que a gente tem de atendimento de crianças e adolescentes com diabetes. Fiz uma análise qualitativa, né, entreguei o jogo, nós jogamos o protótipo em papel nesses encontros pessoais, e depois eu entreguei um instrumento, né, para avaliar aí todas as questões relativas ao conteúdo, apresentação e organização do jogo e os aspectos educacionais. Então, teve 3 itens que não atingiram o índice de validade de conteúdo, né? Os valores críticos da nossa análise, que era a qualidade das imagens, a complexidade do jogo e as escolhas dos jogadores. Então, os experts disseram que poderiam ter mais escolhas, né? E que tivesse nesse momento, até então, ia ser um único personagem, um menino ou uma menina de cor castanha, né? Caucasianos, e a sugestão era de que tivesse personagens de várias etnias. E a partir dessa avaliação do protótipo em papel, nós partimos para o protótipo de média fidelidade. Então, eu trouxe aqui a comparação, né, de como que ficou o meu protótipo em papel quando ele foi transformado em videogame. Então, a partir daí, ele já está diferente hoje em dia, né, e nós fomos avaliando como que foi mudando, mas a importância da realização do protótipo em papel para que a gente tenha um desenho que seja o mais próximo do que a gente quer, que a gente não perca tempo e nem dinheiro, né? Eu acho que vocês discutem bastante isso também. Eu fiz o teste do protótipo de média fidelidade, então encaminhei o videogame na plataforma web com senha, login, as especificações de como deveria ser o teste. 12 experts na área da saúde testaram o jogo e 5 crianças. E a gente ainda teve um item que era das escolhas do jogador que deveriam ser ainda aprimoradas, que era, as sugestões foram de aumentar as opções de atividades outdoor, escolhas alimentares e corrigir algumas ilustrações dos alimentos que muitos não acharam que estava tão fácil de identificar quais eram os alimentos que apareciam para as crianças na tela. Bom, aqui, então, o jogo propriamente dito, né? Esses são os 6 personagens criados. Então, quando a criança ela entra no jogo, ela consegue selecionar qual personagem que ela quer jogar. O suporte social, determinante do suporte social, ele vem representado pelos profissionais de saúde, pelo mascote do jogo, que é o robô, e ele se passa num ambiente de um centro multidisciplinar, todo tecnológico. Então, é dentro desse centro que a criança vai ter diversas tecnologias que vão explicar e tentar passar para ela questões sobre o conhecimento da doença e das tarefas de autocuidado. Eu trouxe aqui o joguinho, né? O primeiro joguinho da ação e reação, então eu vou colocar para vocês verem como que ele funciona. Eu joguei um pouquinho e gravei para vocês verem. Acho que então, tem áudio? Ele tem, tá aparecendo? Não, tu teria que Não, ter selecionado logo no começo o áudio para ser sem problema, veiculado tá. junto. Não tem problema, porque aí eu vou falando um pouquinho. Tá. Então, ele é um jogo em que a criança, ao longo do dia, ela pode fazer escolhas alimentares, né? E dentro dessas escolhas, ele vai ver dentro do corpo dele quanto de carboidrato que vai entrar. Ele pode ver por essa super tela também, que vai mostrar para a criança o caminho dos alimentos, que muitas crianças não sabem para onde vai os alimentos. Então, eles não entendem que esses alimentos viram glicose que vai para lá na corrente sanguínea. Então, essas barras laterais, elas vão mostrando para a criança quando
que a glicemia dele abaixa ou diminui. Então, uma representa a insulina e outra o carboidrato. Quando ele verifica a glicemia, o profissional de saúde parabeniza ele e ele tem as opções de diversas atividades físicas. Ele vai vendo que conforme ele se exercita, ele queima a glicose. Porém, se ele se exercita muito ou se ele aplica muita insulina, como eu vou simular agora, ele pode entrar numa hipoglicemia. E ele vai se sentindo cada vez pior e ela vai trazer um aviso sonoro que ele está em hipoglicemia. E aí ele tem que fazer uma escolha. Ele decide o que ele tem. Ele pode escolher por se alimentar, ele pode escolher por se exercitar. Ele escolhe um alimento adequado, ela vai parabenizar ele. Mas quando ele escolhe um alimento errado para corrigir glicemia, ela vai dar um aviso. Isso porque muitas das nossas crianças, elas olham o momento da hipoglicemia como um momento para comer doces, né? Que é um conceito errôneo. Muitas vezes as crianças acabam até forçando uma hipoglicemia para poder comer doces, né? Então, o desafio do jogador nesse videogame é se manter em equilíbrio ao longo de todo um dia, né? E aí, a partir disso, o mascote vai trazer para ele, né? Se ele os diversas horas do dia, quanto mais tempo ele se mantém em equilíbrio, mais pontos ele ganha aqui e vão desbloquear alguns prêmios que ele vai utilizar nas outras fases do jogo. Então, a gente tem aí alguns determinantes que eu coloquei aqui, né, do conhecimento, das motivações através das pontuações, mas sempre um feedback informativo, positivo para ele, para que ele não se sinta desestimulado. Aqui o jogo dos alimentos, porque as crianças trouxeram muitas dificuldades de entender quais são os grupos alimentares, né? E qual é a quantidade energética de cada grupo alimentar. Então, nesse joguinho, a criança ela vai poder ver como que, né, a nutricionista ela diz para ele que a cozinha está uma bagunça, que ela quer que ele ajude ela a dividir os grupos, os principais grupos alimentares. Ela pode escolher que ela traz informação sobre esses alimentos e através desse jogador e essa armadura que ele conquistou pelas pontuações do jogo anterior, quando ele escolhe o alimento que não faz parte daquele grupo, então uma informação para ele de qual grupo que faz parte o alimento que ele tentou selecionar. Quanto mais acertos ele tem no jogo, mais ele ganha e ele tem a possibilidade de ganhar em si. Vai depender da pontuação dele também. E até um incentivo para a criança querer jogar bens. Ela vai querer uma em cima melhor do que aquela conquistada anteriormente. E esses raiozinhos que saem da armadura dele é para mostrar que a quantidade energética de cada grupo alimentar ela é diferente. Então, quando ele está no grupo, esses raios energéticos, eles têm assim, mais alimentos, mais ela vai se modificando. Ele tem metas de curto prazo. Então, depois que ele seleciona esses 26 alimentos, ele também pode selecionar 3 pequenos alimentos para poder alcançar as metas. Então, por exemplo, 3 bananas, 3 abacaxi e 3 através das informações que vai receber o produto, e também vai levar ele para o próximo joguinho, que é o da viagem dentro do corpo. Esse é um momento em que ele pode convidar alguém da família, um amigo, para jogar junto com ele, que ele vai controlar pelo teclado, pelo mouse, a movimentação e os tiros que ele vai dar a quebrar os alimentos. Então, esse jogo, ele simula todo o
caminho da glicose dentro do corpo da criança, desde quando ele ingere os alimentos até chegar lá na corrente sanguínea, onde ele vai fazer grupinhos, insulina, carboidrato, para poder levar essa energia para dentro do corpo. Para a criança poder aprender, novamente reforçando o conceito de onde vai os alimentos, mas como que é essa junção insulina-carboidrato dentro do corpo dele. Então, aqui ele vai ganhando ou perdendo vidas, ele vai tendo destaque, e aí é um jogo vai, profissional de saúde, vai que ele possa ir avançando de cenário. Essa tela pequenininha vai mostrar no corpo dele onde é que ele está dentro do corpo. E quando ele termina essa fase, é que ele já passou pelas outras três, né? Um jogo que ele tem essa linearidade, ele não consegue jogar um ou outro. Então, é um momento em que ele consegue entregar energia para o corpo dele e ele consegue, então, ganhar o poder do conhecimento, porque ele já venceu todas as outras etapas. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui o que é que está por vir, né? Então, é um videogame que ele ainda tem alguns ajustes, ele tem alguns bugs, então a gente precisa acertar algumas funcionalidades e bugs, né? Corrigir algumas questões de programação também. Alcance de apoio financeiro, né? Que, ou por órgão público, né? Então, tenho submetido para alguns editais públicos para conseguir verba para a gente terminar o jogo, ou privados também. Então, até quando o Marcelo ficar disponível, assim, então, se alguém quiser assistir e ver e quiser colaborar de qualquer forma com o desenvolvimento desse projeto, é super bem-vindo. A partir dessas melhorias, nós vamos fazer os testes de usabilidade com crianças, num número maior do que nós fizemos, né? Com o protótipo de média fidelidade, e no futuro fazer um estudo aí de viabilidade para a gente avaliar se o conhecimento da criança realmente vai ter mudado depois que ele jogar o videogame. Eu trouxe aqui para a gente finalizar essa frase, né? Eu acho que de tudo, né? Que cada sonho que você deixa para trás, ele é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, acho que de todos os obstáculos aí, ser um profissional da saúde, não ter contato com a área, poderia ter deixado esse sonho para trás, né? Mas que eu tenho muito orgulho, né, de dizer que enfrentei todos eles e aprendi muito e tenho aprendido muito. É uma área que me fascina, né? Eu já hoje em dia posso dizer que até aprenderia a programar, né, Marcelo? Eu já gosto da ideia Tá de quase lá. code. Todo mundo me perguntava se eu programava. Eu, não, gente, eu não sei programar, eu acho muito difícil. Mas, enfim, acho que é essa mensagem que eu quero trazer para todo mundo, de que é um projeto que tem aí, é difícil, né? São muitos anos de trabalho, muitos obstáculos, mas que é um projeto em que eu gostaria que a gente, em breve, pudesse entregar para as crianças aprenderem mais sobre uma doença que é tão difícil para eles, né? Que causa aí tantas dificuldades e que podem levar a tantas complicações no futuro e até mesmo a morte, né? Infelizmente, eu tenho pacientes, né, que vieram uma paciente, né, mas a gente sabe no exterior que isso também acontece, muito jovens com 39 anos de idade por conta de complicações de um diabetes tipo 1. Então é isso, obrigada pela atenção, né? Me desculpem se eu me prolonguei um pouco. Quero deixar aberto para vocês fazerem perguntas, comentários e a gente trocar ideia aí. Valéria, muito obrigado pela tua apresentação. Eu vou fazer um comentário, depois eu abro ali para algumas perguntas. A gente já tem, o Alexandre já levantou a mãozinha ali. Quem mais tiver interesse, por favor, levante a mãozinha, depois eu passo adiante. Mas eu queria fazer um comentário inicial,
porque a gente tem essa disciplina chamada Jogos Sérios no nosso mestrado em computação aplicada. Então, a gente é da área da computação, a gente é computeiro, né? A gente não é enfermeiro, a gente não é médico, a gente não é fisioterapeuta, nem nada. E a gente é computeiro, e a gente está tentando desenvolver jogos sérios também. Essa é a ideia do grupo, a ideia da disciplina, é uma das linhas de trabalho aqui do mestrado. Então, quando coincidentemente, na última conversa que a gente teve com o pessoal, o Parque Marlon foi um dos que foram comentados. Eu pedi para eles apresentarem jogos sérios clássicos, né, que eles já têm um certo tempinho, e que tinham sido efetivamente avaliados. Então, o Parque Marlon foi um que foi apresentado, que ele foi testado em 2 situações, pesquisas longitudinais, que se trouxeram resultado de 70% de diminuição de número de internações emergenciais, e um outro estudo, acho que foi 77%, que é um resultado extremamente significativo do meu ponto de vista, né? Não só do ponto de vista da criança, mas do ponto de vista médico, do serviço de saúde, etc. Então, assim, Peck Marlon é um excelente exemplo do como funciona, da utilidade de jogos sérios na área da saúde. O Escape from Diab, a gente estudou ele também quando a gente fez o trabalho do jogo para a vida saudável do João e Maria contra a bruxa guloseima. Ele foi um dos primeiros jogos que a gente começou a estudar e tal, e a gente se empolgou, porque naquela época, inclusive, o Salvador, que foi o mestrando, hoje doutorando, ele queria fazer um jogo para diabetes. Só que eu não lembro exatamente qual era a motivação, não sei se ele tem diabetes ou se alguém da família tinha diabetes. Então ele tinha essa motivação, que eu acho que é muito válida, importante, mas assim, a gente não conhece nada de diabetes, tu não pode usar a tua experiência de paciente ou de conhecer uma pessoa como fundamentação do jogo. E aí a gente foi conversando, até que encontramos um doutorando na área de saúde, que aí nós mudamos um pouco o foco do jogo para ser um pouco mais amplo, vida saudável, atividade física, hábitos de vida diária e também alimentação. Então aí a gente foi para esse escopo um pouco mais amplo. Mas o Escape from Diab foi um que, digamos assim, motivou bastante também lá no começo. Esse negócio funciona. E os O negócio de fazer jogo aí é uma são coisa fantásticos, né? O muito Escape bom. from Diab, ele é encantador. Você Isso. quer fazer um videogame quando você Uhum. assiste ele, né? E isso tudo fecha, foram, né, estou falando de uma conversa com os estudantes mestrandos agora recentemente, na semana anterior, se não me falha a memória, a gente estava discutindo a questão do que é um jogo, o que é um jogo sério, né? Então, quando tem essa intencionalidade de você ensinar alguma coisa, treinar alguma coisa, fazer a pessoa mudar algum tipo de comportamento, quando tem essa intencionalidade no jogo, e isso é feito desde o começo, que vai além do entretenimento, né? Tem esse objetivo sério, isso é o jogo sério. A gente sabe que tem uma certa discussão sobre a nomenclatura, mas enfim, essa é a ideia do jogo sério. E aí eu estava colocando para eles, qual é a diferença de projetar um jogo e projetar um jogo sério? Projetar um jogo, você tem ali um designer, o cara faz uns desenhos bonitos, não sei o quê, tem um computeiro que inventa umas formas do jogo funcionar, que vai ser muito legal e tal, e alguém tem uma ideia lá, vai ser medieval, vai ser no espaço, não sei o quê, junta aquilo tudo num caldeirão, é muito provável que saia um jogo muito interessante. Quando você fala de um jogo sério, e aí você tem a intencionalidade de ensinar sobre diabetes, aí a coisa fica muito complicada. Maior. Porque você tem que ter uma pessoa que entenda o que precisa ser ensinado, que a gente coloca, não é somente o que, mas é o como, né? Então, assim, se fosse só o que, bastava listar, fazer uma consulta, o que você quer e tal. Mas não é só isso, é só o
porquê e o como para chegar num determinado objetivo sério. Sim. Então aí a coisa complica bastante, porque a gente tem que, por definição, lidar com um projeto transdisciplinar. Né? Várias cabeças, várias pessoas, várias ideias, e todo mundo tem que conversar com todo mundo, porque não é só a contribuição de um, não é só a contribuição da... Não, é essa mistura que vai levar... E a crítica disso é muito grande, né? Quantos artigos a gente já tem publicados colocando que os jogos sérios, eles deixam de ser jogados, porque ele é chato, porque ele não tem o entretenimento que os outros jogos têm. Então, assim, é um desafio imenso, e aí a interdisciplinaridade, ela é extremamente importante. Uma equipe que trabalhe junto, que pense junto, porque eu sei o que a criança tem que aprender, mas você sabe como que isso pode ser transformado de uma forma, né, que entretenha, que faça esse flow acontecer de verdade. Então, assim, é um desafio grande, mas que eu acredito muito que a interdisciplinaridade ela pode fazer jogos sérios serem muito efetivos. E aí veja essa... né, acho que nós estamos em dois extremos de uma mesma situação, porque a gente tem uma situação complementar, né, porque a gente tem um pouco de conhecimento da questão computacional, desenvolvimento, não temos conhecimento na área de design, de fazer os desenhinhos bonitinhos, fazer a arte do jogo, nós não temos essa formação, esse curso aqui, então a gente tem que fazer parceria nesse sentido também, ou buscar desenhinhos na internet. Então, assim, a gente tem o conhecimento técnico, entendeu? Alguns elementos em termos de jogo, experiência com jogo, alguma coisa assim, mas não tem o conhecimento específico. Então, a gente fica, do nosso processo, muitas vezes, fica emperrado, eu vou dizer assim, Alexandre depois vai comentar um pouquinho sobre isso também, está fazendo um jogo nesse sentido. A gente fica emperrado porque não tem o aporte de conhecimento, ou se tem, é difícil de envolver, ou se envolve, é difícil de comprometer, né? É uma coisa assim esporádica. Então a gente fica nessa ânsia de tentar envolver pessoas que têm conhecimento, que entendam a proposta e tal, não sei o quê, para contribuir para o projeto. E o teu lado é o contrário, né? Quer dizer, tu tem a ideia, tu tem o conhecimento, tu já tem todo um framework teórico que te dá embasamento e precisa ter o aporte tecnológico ali para poder a coisa funcionar. Então, infelizmente, eu acho que no Brasil nós temos esse grande problema de que esses mundos não se encontram. Ainda não. Né? Quem desenvolveu o jogo foi uma empresa que chama Companhia Ilustrada, né? Gustavo é um designer maravilhoso, foi ele que fez todos os desenhos do jogo, eu sou apaixonada por eles e, assim, uma pessoa muito aberta, mas foi um movimento de milhares de encontros, nós fizemos muitas reuniões presenciais, eles aprenderam sobre o que, né? Ter que entender o que é diabetes, para eles era muito difícil, porque eles não tinham nenhum contato sobre isso. Então, é isso, é um vai e vem de troca de conhecimentos intensa, né? E só para complementar como isso, antes de passar para o Alexandre, só para complementar o quanto que isso, na verdade, acaba, às vezes, até extrapolando, né? A gente tem essa consciência de envolvimento do especialista, do envolvimento do que a gente chama de jogador, do usuário aprendiz, que é aquele que vai jogar efetivamente. A gente tem essa consciência, a gente tem essa percepção, mas já com essa consciência, a gente fez um trabalho recente, um jogo para reabilitação respiratória, modéstia à parte, ficou um trabalho muito bom, trabalho do Renato, trabalho do Jonathan, trabalho excelente, só que a gente começou a perceber que precisava envolver outras pessoas no contexto do serviço da reabilitação. Então, a gente percebeu que, para que a coisa realmente funcionasse, não bastava o fisioterapeuta conhecer o jogo e o jogador achar o jogo bonitinho. Não, tinha que ter outros elementos, né? Sim. Às vezes o cuidador quer saber como é que está a evolução do cuidado, né? Do paciente lá. Então ele tem que ter acesso também. Às vezes a clínica precisa saber como é que está a evolução. Enfim, existem
outros stakeholders, outros atores envolvidos no processo, que às vezes é o grande diferencial de fazer o jogo sério funcionar enquanto instrumento de trabalho, instrumento educacional, instrumento de treinamento, né? Porque a partir do momento que ele está pronto, ele não vai solucionar nenhum problema se a gente não colocar ele em prática, né? Isso vai depender de um outro rol de pessoas. Exatamente. Então a gente percebeu esse gap aí começamos a fazer uma investigação sobre uma outra técnica que é o design do serviço. Não só o design do jogo, mas o design do serviço como um todo, que é um trabalho que a gente terminou agora recentemente. Mas eu vou abrir a palavra aqui para o Alexandre, e o Alexandre, então, fazer o seu comentário, fazer sua pergunta. Alexandre. Boa noite a todos. Antes de tudo, né, eu queria parabenizar a Valéria pela palestra. Queria informar que em alguns momentos o áudio cortou para mim, então pode ser que eu faça uma pergunta que foi respondida durante a apresentação, por isso que eu já peço desculpas, né? Eu só queria fazer duas perguntinhas, né? A primeira é uma curiosidade, a segunda é algo que eu quero realmente saber. Queria perguntar para a Valéria quais são as pretensões de aplicação do jogo, se ela pretende englobar o jogo no currículo escolar, se ela pretende que o jogo seja um tipo de artefato a ser indicado pelos médicos. Eu até lembro da palestra do professor Marcelo, que o professor Marcelo deu no TED, que o professor fala que vai chegar um dia que médicos irão recomendar jogos para tratamento de crianças. Então, eu pergunto para a Valéria qual que é a visão dela e também aproveito para perguntar para o professor Marcelo se a gente está chegando nesse dia. Passar para a Valéria. Alexandre, obrigada. A intenção, assim, a gente pode aplicar o videogame, como a gente está colocando, em diversos espaços. Então, por exemplo, ele pode ser colocado dentro do serviço hospitalar. Então, se é a preparação do espaço, como a gente estava falando, se é uma unidade hospitalar que aceita, né, a ter isso, então teria, vamos pensar aí, numa sala, num cenário, numa brinquedoteca, que tenha um computador com acesso à internet, né, já que é um jogo web, em que as crianças, quando internam, como eu contei a minha história, né, num momento de descompensação da doença, ou que está ali há 8 dias, né, já saiu do momento crítico e está aprendendo o que é diabetes, ela pode sentar no computador com a mãe e o pai e jogar ali por um período, né, ela está admitida, internada, vai passar o dia todo no hospital, e ela pode jogar, né. E a gente sabe que uma unidade hospitalar, ela é extremamente corrida, então muitas vezes a gente, infelizmente, né, na nossa realidade, a gente dá alta para um paciente que internou no momento de descompensação sem conseguir dar a ele todas as orientações que poderiam melhorar o tratamento, trabalhando somente as orientações mais urgentes para aquele momento, né? Então, a unidade hospitalar é um local. Ambulatórios, onde essas crianças elas fazem segmento hospitalar. Então, a criança ela retorna uma vez a cada 3 meses ou antes, se o controle dela está muito ruim. Então, a gente pode programar sessões educativas para que essas crianças tenham um momento para jogar o jogo e aprender um pouquinho sobre o que é o diabetes e a gente conversar depois sobre isso na consulta. Indicação do serviço de endocrinologia, então ela pode seguir no serviço privado com um endocrinologista que queira utilizar o videogame para entregar ele para os seus pacientes para que o videogame para jogar. Então, vamos dizer, uma criança, uma família que acabou de fazer o diagnóstico e ele quer, né, um recurso que vai explicar para a criança o que é aquela doença. E muitas vezes é um momento de muita aflição para a família, onde tem sentimentos de culpa por parte dos familiares, achando que foi alguma atitude que eles tiveram que fez com que a criança abrisse o diagnóstico, né? A gente tem diversos comportamentos que podem ter levado a erros que levaram essa criança a ficar hospitalizada. Então, é um jogo que pode ser recomendado para ser jogado dentro de casa, né? Com a família, e com o apoio do profissional de saúde que está seguindo essa criança.
Então, a ideia, né, de mudanças futuras é que o jogo tenha até um espaço para que o paciente possa conversar com o seu profissional de saúde, que a partir de jogando, se surgir dúvidas em relação ao seu tratamento, ele pode deixar uma mensagem para o seu profissional de saúde. Então, diversos são os espaços em que ele pode ser aplicado, né? E com certeza eu acredito que em todos esses espaços a gente teria bons resultados aí em relação ao conhecimento, à melhora do conhecimento da criança. Como o Marcelo falou no início, e já sério, né? Jogos sérios, mas é muito séria a nossa responsabilidade quando a gente faz um jogo sério. Então, por que que os heróis do diabetes, nesse protótipo, ele ainda não está disponível? Por quê? Porque ele tem alguns conceitos que ainda não estão finalizados e eu não posso passar para frente, né? Ter o risco de que um pai ou uma criança entenda algum conceito de uma doença que tem várias questões importantes a serem aprendidas, aprendam de uma forma errônea, né? Então, por isso que é tão necessário estudar, fazer os testes, ter ele desenvolvido de uma forma fiel para ser entregue para os pacientes, né? Mas obrigada pela pergunta, muito legal aí, bacana de pensar que quando ele estiver pronto, ele pode estar aí presente em diversos espaços. Bom, eu acho que assim, a proposta do trabalho da Valéria, até porque ela tem vários momentos, né? São vários jogos, na verdade, né? Ela tem uma aplicabilidade até no contexto educacional, em sala, acho que as colegas conhecerem o que é diabetes, né? Eu acho que cumpre um papel de inclusão também, acho que muito importante. Aquela criança que vai para o cantinho ali e fica acabrunhada para fazer o testezinho do dedinho e tal, isso gera uma certa segregação. Então, se os colegas também conhecerem o que é, saber que é uma condição crônica, né? Isso, no ambiente escolar, acho que seria muito válido. Então, a aplicabilidade é muito ampla, eu vejo, entendeu? Agora, respondendo à provocação do Alexandre, em 2015, eu estava resgatando no Facebook ali, em julho de 2015, eu dei uma palestra no TED, e lá eu terminei dizendo que jogos um dia vão ser prescritos que nem remédios. E, Alexandre, isso já está acontecendo. O primeiro jogo que foi aprovado pelo FDA, né, a Anvisa dos Estados Unidos, tá? Eu não consegui ver o nome dele ali, mas está no meu Facebook. O primeiro jogo que foi aprovado para ser divulgado e prescrito aconteceu agora em julho de 2020, 5 anos depois da minha previsão. Então já tem um jogo, o primeiro jogo, que é possível ser prescrito efetivamente como um tratamento. Eu pensei que seria, eu não cheguei a dizer isso lá no TED, mas eu pensei que seria um jogo voltado para a área da reabilitação, alguma coisa nesse sentido. Mas foi um jogo para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, bem mais da área psicopedagógica. Repito, foi agora, julho ou agosto, aprovado pelo FDA dos Estados Unidos. E eu entendo que de agora em diante vários jogos vão trilhar esse caminho, porque você tem um jogo que pode ser prescrito como tratamento, isso, meu amigo, significa, din-din, entendeu? Só que para chegar nesse nível, a Valéria sabe muito bem, é que nem vacina de Covid. Existem várias etapas que não podem ser puladas. E cada etapa dessa também tem, din-din. Precisa, né, ampliar o escopo de testes para poder ter validade científica, validade estatística, validade científica. Então, isso não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Então, mas eu vou te dizer, já existe, tá? Já não é mais futuro, já é realidade, tá bom?
Se a gente não, é que o Pac Marlon, ele não está mais disponível, né? Ele foi para Nintendo e ele não teve nenhuma outra atualização. E o levantamento que eu tenho dos jogos desenvolvidos, a gente infelizmente não tem nenhum destes que já foram testados que a gente pode indicar. Mas não sei se vocês já discutiram no laboratório alguma vez sobre o Remission, que é para Remission. crianças com câncer. E Sim. ele tem a possibilidade de a gente indicar para o paciente. Eu, se trabalhasse numa clínica oncológica para crianças com câncer, com certeza eu prescreveria o Remission para as crianças jogarem. Sim, sim, é um excelente, foi um outro exemplo clássico que a gente comentou na última ou na penúltima aula, não lembro agora. Alexandre, quer complementar alguma coisa? A gente já está meio que extrapolando um pouquinho o nosso tempo, mas como o Alexandre se empolgou aqui, eu vou abrir mais uma vez para o Alexandre, depois a gente vai já fazer um fechamento, que a gente está já extrapolando um pouquinho o nosso tempo. Alexandre. Perfeito. Eu só queria que a Valéria me relembrasse aqui, o processo de validação do jogo foi elaborado com crianças, certo, Valéria? Eu fiz o teste do protótipo em papel com profissionais da saúde e profissionais da área da tecnologia, e o protótipo de média fidelidade foi com profissionais da saúde, né, todos com experiência em diabetes, e com 5 crianças. É perfeito. Eu queria aproveitar a deixa que o professor deu, que várias etapas não podem ser puladas, né? Você até tinha mencionado na última pergunta que eu fiz que existe o risco da má interpretação, de aprender de forma errônea, e eu vejo que crianças, elas são consideradas um grupo vulnerável. Por isso que é indicado que projetos desse tipo tenham a aprovação do Comitê de Ética. Eu pergunto se teve aprovação do Comitê de Ética, no seu caso, como foi, e pedir qualquer dica nesse sentido, porque eu acho que vou ter que passar por esse Comitê de Ética. Sim, eu acabei não mencionando o Comitê de Ética na minha apresentação, mas sim, em Ribeirão Preto, desde quando a gente pretende, né, coletar dados com crianças, a gente tem que encaminhar para o Comitê de Ética da escola, que é a instituição proponente, e a instituição co-participante, que era o Hospital das Clínicas, ela tem que aprovar também, porque senão eu não posso colher os dados no hospital. Então, ele foi aprovado pelas duas instituições, o Comitê de Ética interno da escola e o Comitê de Ética do hospital. Para essa aprovação, eu já tinha que prever todas as fases e os termos de consentimento. Então, eu já tinha os termos de consentimento para os pais, você tem que fazer um termo de consentimento um termo de assentimento para a criança menor. Se ele for adolescente, um termo de assentimento para o adolescente, para os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde que testaram também, isso estava previsto no projeto, termo de consentimento para o profissional de saúde que vai testar. Você já tem que ter definido o instrumento que você vai utilizar, né, com as perguntas que você vai fazer, porque o Comitê de Ética, ele quer analisar isso, se a sua pesquisa, ela vai oferecer algum risco, né, ou dano para as pessoas que vão participar. Então, você tem que deixar tudo muito bem explicado no seu projeto desde o início, quais são os seus objetivos, como que você vai fazer esses questionamentos, onde você pretende se reunir com esse futuro usuário ou com os seus testers, né? Que perguntas que você quer fazer para eles, e tudo isso muito bem explicado, né, para os pais, numa linguagem, né, mais, um português mais tranquilo para nós, como escreveríamos, mas para crianças você tem que escrever na linguagem da criança, de uma forma bem simples, para que ela entenda o que você está querendo com a pesquisa, porque a criança também vai assinar o termo de assentimento, né? Há alguns anos os comitês, né, a regulamentação de pesquisa com seres humanos não exigia termo de assentimento, mas agora é uma exigência, a gente tem que elaborar um termo para as crianças menores também. Não sei se te respondi, você tem mais alguma dúvida
quanto a isso, mas se você quiser me mandar e-mail também, a gente troca figurinhas. Não, é só para saber se o jogo em si precisa também passar pelo comitê de ética ou não. Se você vai aplicar o jogo, provavelmente sim, eles vão querer ter Entendi. acesso a que jogo é esse. No meu Perfeito. caso, o jogo não estava pronto, né? Então eu tinha colocado que eu ia desenvolver esse jogo e testar os protótipos com os testers e também entrevistar as crianças para saber como eu não iria aplicar o jogo nesse momento. Mas agora, por exemplo, se eu quiser fazer um estudo para aplicar o jogo, eu tenho que submeter novamente. Pode ser que o comitê de ética peça sim o link do jogo para saber do que se trata. Uhum. Às vezes um conjunto de prints de tela, porque para Também, ver quais são as informações, né, de que forma isso é passado, para ver se isso não é ofensivo, se não exato. está entrando num linguajar não apropriado. Então, às vezes é suficiente um vídeo ou um conjunto de prints de tela. O comitê de ética ele já tem informações para poder fazer essa Uhum, análise também, viu, Alexandre? A isso. gente tem comitê de ética na UDESC, então tem uns caminhos burocráticos aí que a tua orientadora depois pode te ajudar, porque a gente tem comitê de ética interno, tá bom? Tá Bom, bom. obrigado a todos que ficaram conosco até este momento. Nós passamos bastante do nosso horário, mas é que é um tema muito interessante, é uma experiência muito interessante. Ela, repito, complementa muito daquilo que a gente vem discutindo enquanto grupo, enquanto disciplina, mestrado, etc. E eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade da Valéria, torcer para que a coisa consiga evoluir, novos parceiros, novas contribuições, que eu acho que é um projeto muito, muito legal, ele vai ajudar tanto quanto o Peck Marlon, Remission, tem outras, né, em outras áreas que também são bastante conhecidos, Carmen Sandiego, America's Army, etc. Então, eu vejo que a proposta tem um potencial muito grande por todo esse aporte teórico que tu realmente trouxestes Uhum. para a proposição do jogo. Então, parabéns, né? Acho que é ficar Obrigada. o parabéns aí, acima de tudo, e torcer para que realmente a coisa consiga evoluir. Eu vou te passar a palavra para as tuas considerações finais, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos até esse momento, mas quando a gente fala jogo, videogame, jogos, para mim é uma paixão, eu sou completamente apaixonada pela temática, então, assim, quando a gente fala do que a gente gosta, acho que todo mundo aqui se estenderia ou não está achando ruim de ter ficado, né? Porque é uma temática que encanta para quem gosta, estudar é sempre um prazer sobre isso. Eu agradeço por terem me recebido na casa, quero participar de outros encontros também. Estou disponível para trocar ideias, então posso depois o Marcelo passar o meu e-mail, né? Acabei não deixando também na apresentação, mas posso passar para o Marcelo pode passar quem quiser entrar em contato, da gente trocar ideias, experiências e também espero que os heróis do diabetes venham aí a ter frutos, porque eu também sou a maior incentivadora aí e quero muito ver ele na mão aí das crianças e famílias para que joguem e aprendam cada vez mais sobre essa doença e que a gente tenha bons resultados aí em saúde e na vida dessas pessoas que vão entrar em contato com jogos e que ele possa, assim, ajudar muitos profissionais de saúde aí que tenham dificuldade de atingir essa população aí, né? Saber explicar uma doença que é tão complexa e que a gente possa ajudar aí a orientação de uma forma lúdica, né? Legal. Muito obrigada mais uma vez, foi ótimo estar aqui com vocês falando um pouquinho desse projeto.